Agora vem ela aí, com as notícias que são notícias no Comeu mundo meu pão com político manteiga, olha a barriga de dela. Mato Grosso do Sul e do Brasil. Ela comeu meu pão com manteiga, a pancinha dela. Tadinha dessa onça, cara. Vai ali. Sai ali, aí. Toma essa onça. Cantinho da onça, vai. É isso aí, gente. Boa tarde ou bom dia para quem não almoçou ainda. Nós chegamos no Cantinho da Onça com uma notícia de última hora. Nesta sexta-feira, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, formou maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos 8 anos. Na verdade, não são os próximos 8 anos, é a contar do ano passado, que é o último pleito. O voto que foi decisivo foi o voto da ministra Carmen Lúcia. O ministro Benedito, que era o relator, já tinha feito... O julgamento começou na semana passada, lembra que a gente trouxe? Aqui, ó, ouvi um pouquinho do voto da Carmen. O áudio não saiu aqui, mas a Carmen Lúcia, ela seguiu o relator, ela foi sucinta, porque esse julgamento já está acontecendo há alguns dias, 460 páginas só do relatório, do voto do relator, o ministro Benedito. A Carmen Lúcia falou o seguinte, que sem justiça não tem democracia. O Bolsonaro é acusado de fazer reuniões políticas e de fazer uso excessivo do poder. Num resumo, bem resumido, foram isso que os ministros alegaram para votar pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece nesse caso? Ele não pode se candidatar. Aqui, ó. Pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição, e não há democracia sem poder judiciário independente. A alegação que é feita sem que houvesse provas nem contra o processo eleitoral, nem contra a justiça eleitoral, nem contra os ministros dessa casa, não tinha razão de ser, a não ser efetivamente desqualificar a própria justiça eleitoral e o próprio poder judiciário, e com isso atacar-se a democracia. Devo dizer, presidente, não precisaria... Esse foi uma parte do voto da Carmen Lúcia, que com isso o placar agora está em 4-1. Não encerrou ainda, ainda faltam 2 ministros para votarem. Entre esses ministros está o Alexandre de Moraes, que sempre foi um alvo do ex-presidente naqueles embates públicos que aconteceram aí, nessa polarização das eleições. O que acontece com isso é o seguinte, com a condenação, ele pode entrar com recurso no próprio Tribunal Superior Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal. Além do Bolsonaro, também estava em julgamento o Walter Braga Neto. O Braga Neto, que foi candidato à vice-presidência do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, em que eles foram derrotados. Uma dessas questões que foram discutidas é sobre uma suposta minuta golpista que foi encontrado no celular do ex-ministro Anderson Torres, e também aquela reunião que foi feita com os embaixadores no ano passado. A gente vai trazer semana que vem, na segunda-feira, o resultado aí desse julgamento, e vamos vir também com notícias da política local. Esse foi o assunto de hoje, urgente. O TSE formou maioria para a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um bom final de semana para vocês. Sextou e a gente volta segunda com o Cantinho da Onça. Esse foi o Cantinho da Onça com Lisiane Berrocal, e eu vou embora. Amanhã, segunda-feira, tem mais Band Cidade.